Sejam bem-vindos ao Conversas com Deus e Diálogos com o Mundo. Vamos então começar. Deus está no meio de nós e é testemunha de tudo aquilo que estamos aqui a dizer. Portanto, não vamos tentar beliscar a palavra de Deus, seja acrescentando ou tirando um tilo. Em João 6 está escrito o seguinte, palavras de Jesus. Eu não recusarei todo aquele que vier em mim. João 6. E depois em Mateus também está escrito que se vocês me renunciarem perante os homens, eu também vos renunciarei perante Deus. Por que é que estas palavras são adequadas no tempo atual? Porque muitas das coisas escritas na Bíblia são dirigidas a nós, os cidadãos do futuro. Este tempo onde nós vivemos, muitas palavras são dirigidas a nós. Não tenham a mínima dúvida que muitas palavras são dirigidas a nós. Porque muitas palavras só podem ser entendidas com a inteligência que nós agora temos. Inteligência, ciência, forma de pensar, cultura, civilização e por aí fora. No entanto, o grande problema de vivermos no mundo atual, apesar de muitas palavras da Bíblia nos serem dirigidas, é que no mundo atual nós perguntamos: será que Deus existe? Será Deus necessário à existência humana? Muitos de nós respondem de forma positiva a essa pergunta, mas a maioria responderá de forma negativa. Ou seja, não creem na existência de Deus e não necessitam sequer da existência de Deus. Para eles, não há razão para Deus existir. Nós temos várias ciências, a química, a biologia, a matemática, a filosofia, a psicologia. E, portanto, muitos de nós julgam que já podem dar respostas capazes para suprir a necessidade da existência de um Deus. Assim, quanto maior for a nossa inteligência, muitos de nós põem em causa a existência desse Deus. Também pudera. Temos submarinos que vão ao fundo do mar. Temos aviões que voam pelo céu. Temos foguetões que já chegam à Lua. Temos satélites a explorarem o espaço. Temos a medicina que cura demasiadas doenças. Temos a biomedicina que está a investigar e criar cada vez mais remédios para curar as doenças do homem. Temos a veterinária que cura as doenças dos animais. Se, porventura, alguém diz que viu um anjo, as pessoas pensarão que está a sofrer de esquizofrenia, diz a psicologia. Se alguém ouvir alguém a falar que não existe, as pessoas pensarão que é louco. Precisa de ir ao médico, se tratar. Não é muito correto falar de Deus hoje em dia, não está na moda falar de Deus. Portanto, muitos
vão acrescentando dúvidas a dúvidas à medida que conseguem explicar tudo. Como conseguem explicar quase tudo à luz do conhecimento que já têm? Ou pensarão que, à medida que essa inteligência vai se desenvolver cada vez mais e vão haver novas pesquisas e novos resultados a nível tecnológico, cada vez mais as coisas que não se sabem agora vão se saber no futuro e, portanto, não há necessidade de Deus existir, e Deus não existe porque tudo é explicável através da razão, da ciência e uma explicação lógica. Uma explicação lógica com causa e efeito, onde está lá tudo bem definido. Muitos pensam assim. Este é o grave perigo, do meu ponto de vista, que todos nós corremos. Porque nós não estamos sequer a admitir a possibilidade da dúvida. As pessoas que morreram agora no terremoto de Marrocos, ou morreram no Havaí com aquele fogo enorme, ou vão morrer no futuro, em 2023 não vai acabar sem haver mais catástrofes. Vão morrer e vão descobrir ou não se existe Deus. Todos nós, quando chegamos ao fim dos nossos dias, vamos descobrir ou não se existe Deus. Mas reparem o que é que Cristo disse. Aqueles que vierem a mim, eu não os recusarei. Mas se eles me renunciarem perante os homens, eu também os renunciarei perante Deus. Ou seja, essas pessoas que não acreditam em Deus e que faleceram, já não têm qualquer possibilidade de conhecer Cristo. E admitindo a premissa da Bíblia, eles vão ter uma segunda morte, vão morrer de forma definitiva. Admitindo a possibilidade da Bíblia estar correta, se eles tivessem acreditado em Jesus, muitos dos que morreram, provavelmente teriam a vida eterna. Porque Cristo disse que quem crer em mim não perecerá e terá a vida eterna, porque eu o ressuscitarei no último dia. Reparem lá, eu o ressuscitarei no último dia. É uma esperança, sem dúvida alguma. E eu me pergunto, não é a humanidade pródiga em esperança? A humanidade, mesmo o seu próprio desenvolvimento científico, tudo que a humanidade é, baseou-se na esperança. Por que é que nós vamos abandonar a esperança de existir um Deus que está pronto a nos a receber quando nós morrermos e vai nos tornar imortais? Isto é uma lógica que eu estou aqui a expor de forma racional. Agora vou-vos dar fatos concretos para ajudar-vos a decidir. Ora bem, os apóstolos, os discípulos de Cristo, foram perseguidos, foram massacrados, foram torturados ao longo de anos e anos e anos e anos e anos, que tentaram com que eles se contradizessem, que tivessem mentido acerca de Cristo, que Cristo não existia, blá 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 blá. Várias autoridades fizeram isso. Eles foram queimados, foram comidos nas arenas dos leões e outros animais, foram assados em azeite e morreram completamente em torturas extremas, foram envenenados. Enfim, eles sofreram toda a espécie de torturas e não se contradizeram. Não renunciaram à existência de Cristo. Não renunciaram ao fato de terem visto Cristo. E foram várias pessoas que viram, ouviram, tocaram em Cristo, falaram com Cristo,
E à luz do conhecimento atual, por isso é que eu disse que muitas das coisas que estão escritas na Bíblia têm que ser entendidas pelo nosso conhecimento atual, porque foram escritas para nós. À luz da psicologia atual, todos nós sabemos que é impossível que 3 ou 4 pessoas tenham os mesmos estímulos visuais, auditivos, orais e táteis. Ora, nós estamos aqui a falar de milhares de pessoas, centenas de pessoas que viram Cristo, que falaram com Cristo. Todos ao mesmo tempo, simultaneamente, viram Cristo como ele estava vestido, como ele falava, como ele curava. Está isso documentado, porque os judeus são precisos na documentação. Está isso escrito para a posteridade, porque os judeus assim o faziam. Registavam, guardavam tudo. Então, se à luz do conhecimento atual, utilizando a psicologia, é impossível até que 2 pessoas, mesmo que sejam gêmeos, siameses, surgidos do mesmo ovo, dentro do útero da mulher, é impossível que 2 pessoas assim tenham os mesmos estímulos visuais, auditivos, orais, táteis. Quanto mais pessoas diferentes, de várias proveniências, de várias culturas, de vários backgrounds culturais, de diferentes famílias, que viram Cristo, tocaram em Cristo, falaram com Cristo. Ainda têm dúvidas da existência de Cristo, da existência de Deus? Vou-vos dar mais uma chega para vos ajudar a decidir. Ouviram falar do escândalo do Watergate? Aquele presidente americano que pôs escutas para ouvir o que se discutia na sede política dos seus rivais. Pôs escutas 1 e 2 vezes e na segunda vez foi apanhado. Watergate. E quando pressionados pelos jornalistas, para as pessoas envolvidas não aguentaram sequer 15 dias a mentirem. Não foram torturadas. Foram apenas investigadas pelos jornalistas. Eram pessoas poderosas, ricas, conceituadas, com boa reputação. E mesmo assim cederam perante a pressão dos jornalistas. E não foram, repito, torturadas, não passaram fome, não lhes tiraram a água, não exerceram pressão sobre eles em atos desumanos. E eles disseram a verdade. E então o presidente Nixon caiu. O maior presidente do mundo, na altura, do maior país do mundo, Estados Unidos da América. E eles não aguentaram sequer 15 dias de pressão a mentirem. Eles foram obrigados a dizer a verdade. E então, o presidente Nixon, quando a verdade veio a público, ele demitiu-se. Estão a ver aqui a diferença de comportamento quando uma pessoa mente e quando uma pessoa diz a verdade. Os discípulos tinham a certeza absoluta, os apóstolos tinham a certeza absoluta daquilo que ouviram, daquilo que viram, daquilo que documentaram e escreveram. Os evangelistas tinham a certeza absoluta daquilo que viram, daquilo que ouviram, daquilo que documentaram, escreveram, registaram e passaram para gerações futuras. Os judeus tinham absoluta certeza daquilo que viram, daquilo que escreveram, daquilo que documentaram e passaram para a posteridade. Os fariseus, os escribas, os senhores da lei tinham absoluta certeza de quem Jesus era, de que ele fazia. Ok, acusaram de
de fazer milagres por intermédio do poder de Satanás. Recusaram que ele era o Filho de Deus, mas não obstante isso, o julgaram como uma pessoa que fez milagres, como uma pessoa que dizia que era o Filho de Deus e como uma pessoa que tinha ressuscitado mortos, que tinha curado paralíticos no sábado, que era proibido curar segundo a lei de Mosaico. Aliás, foi uma das razões pela qual Jesus foi perseguido, curar as pessoas no sábado, que era contra a lei mosaica de Moisés, que os judeus estavam muito agarrados à lei de Moisés. E eles então fizeram tudo o possível para perseguirem Jesus. Mas eles sabiam que era verdade o que estava escrito. E sabiam que Jesus tinha feito vários milagres e eles viram mesmo, muitos dos judeus viram. Portanto, deixo-vos isto aqui só para pensarem. Deus existe, eu tenho essa certeza. Julguem por vocês. Que Deus vos abençoe, vos guie, vos guarde, vos dê esclarecimento. Eu oro em nome, por amor de Jesus Cristo. Amém.